Aqui é a Teacher Amanda e eu venho trazendo mais um vídeo para vocês com dicas de inglês e mais um vídeo falando sobre phrasal verbs. No vídeo passado eu falei sobre a importância deles, de usá-los e entendê-los. Hoje eu vou falar sobre o significado deles. A gente aprende que o significado dos phrasal verbs é arbitrário, aleatório, que nós temos que decorá-los. Eu discordo. Decorar significa esquecer, então eu não incentivo isso com os meus alunos. Os phrasal verbs têm uma lógica, só que a gente tem que entender alguns conceitos com relação à língua, e com relação à língua, assim, qualquer língua, não só o inglês, para a gente começar a interpretá-los melhor e começar a ter um entendimento melhor deles e um conhecimento mais sólido. Primeiro ponto, a gente tem que aceitar que palavras têm interpretações e significados diferentes. Isso é válido também para o português. A gente tem, às vezes, um significado completamente diferente ou então uma interpretação diferente de acordo com o contexto, Isso é válido para o inglês também. Isso é linguística. Fora isso, a gente também tem que entender que é importante entender perspectiva. A mesma coisa pode ser vista de diversos pontos de vista. Um exemplo, eu estou sentada numa cadeira, dentro de uma sala, no planeta Terra, em frente a uma câmera. Eu continuo aqui no mesmo lugar, mas são vários pontos de vista sobre a minha posição, certo? Isso não é diferente com relação às palavras, aos phrasal verbs. Fora isso, a gente tem que entender um pouco de noções espaciais, Direcionamento, movimento, horizontal, vertical, isso interfere bastante na interpretação dos phrasal verbs, justamente porque nós usamos as partículas, que são as preposições. Pensando em tudo isso, a gente pode começar a analisar melhor e interpretar melhor e entender a lógica deles. A primeira preposição que eu vou falar para vocês é o up. Então eu vou analisar sobre o ponto de vista da preposição up e ela sendo usada em diversos verbos, Diversos phrasal verbs. Por quê? A preposição é a parte mais importante do significado do phrasal verb, ok? Pensando em up, a gente já sabe, quase todo mundo já viu, que muitas vezes tem o up marcado numa caixa que você precisa colocar aquela caixa naquela posição, com uma seta, para você colocar na posição correta. Então, up tem a questão de para cima. A gente tem esse entendimento, Up para cima. Pensando nisso, esse movimento para cima é o que a gente faz quando a gente pega alguma coisa. Pick up. Porque a gente faz um movimento para cima, certo? Pensando um pouco mais abstrato, o up pode indicar alguma coisa com uma quantidade maior, que a gente aumenta, Por exemplo, turn up the volume. Você aumentar o volume do som, da TV, alguma coisa assim, Aumenta a quantidade de som. Fora isso, outro conceito um pouco mais abstrato, para cima, pode ser melhor, a gente tem esse entendimento, A gente consegue pensar nisso, mas normalmente é melhor. Então, dress up significa você se vestir melhor, com roupas melhores, por uma ocasião especial. Pensando em orientação espacial, como eu dei o exemplo da caixa, para cima é a posição correta da caixa, certo? Então, quando a gente fala em set up, significa a gente preparar alguma coisa para ação, deixar pronto. Eu venho da indústria, eu trabalhei muitos anos em indústria, então setup é uma coisa que era usada em termos no português mesmo, que é preparar uma máquina para produzir um produto, fazer todos os ajustes, as configurações necessárias, colocar a matéria-prima, deixar tudo pronto para a máquina começar a trabalhar, certo? Computador também. Ou então setup, um novo negócio, deixar ele pronto para atender as pessoas, para fazer o produto ou para vender o serviço, para atender os clientes. E por fim, você trazer alguma coisa para o campo de visão, para o campo do conhecimento, É um movimento para cima também, Você traz à tona alguma coisa. Então, bring up. Eu posso trazer com bring up um assunto à tona ou alguma coisa no meu campo de visão, Isso é só uma introdução, isso é uma coisa para vocês começarem a pensar e verem que, assim, o modo de pensar é que define como o idioma é feito, como o idioma é trabalhado, como o idioma é usado.
Então, eu acho muito importante a gente pensar nessas lógicas e também eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que tentar pensar um pouquinho conforme a cultura e o modo de pensar dos americanos. Isso ajuda a gente ter uma língua cada vez melhor e ser cada vez mais compreendido. A gente não precisa pensar igual, mas quando a gente está aprendendo esse idioma, ajuda muito a gente entender a maneira deles pensarem. Alright? Espero ter ajudado. Esse vídeo é o primeiro de uma série deles, eu vou falar de várias preposições. Quaisquer dúvida que vocês tenham, podem me contatar, vou deixar meu contato aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Thank you very much. Bye bye.